capítulo 17, verso 26 até o verso 32. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos, se bem que depois você vai deixar a sua Bíblia aberta. E nós estaremos lendo alguns outros versos também. Quantos acharam, digam amém. Lucas capítulo 17, no verso 26, nós vamos ler até o verso 32. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu para Sodoma, choveu do céu fogo de enxofre, consumiu a todos. E assim será no dia do Filho do Homem que há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, que o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos todos repetir o verso 32? Lembrai-vos. Pode ser melhor. Amém? Feche os teus olhos, mas não a palavra. Nós vamos estar falando com Deus. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua casa e poder fazer menção da tua palavra, que é viva e eficaz. Viva, porque é o Senhor falando conosco aqui neste momento. E eficaz, porque ela resolve todo e qualquer problema da vida do ser humano. Ela resolveu o problema da humanidade. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. E não te cales. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Que todo espírito que não seja o teu, nós repreendemos. Manifeste a tua glória e a tua unção, que te pedimos em nome de Jesus, e você diz amém. Você pode se sentar? Nós vamos estar aprendendo algumas lições no texto que lemos nessa noite. Depois eu vou pedir para vocês abrir a palavra do Senhor. Você depois vai abrir e eu vou estar fazendo menção, porque eu vou estar falando sobre a mulher de Ló. Em Gênesis capítulo 19, do verso 1 até alguns versos 11, fala da história dessa mulher, desse homem chamado Ló. Essa semana o Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito deste episódio. Esse texto que nós lemos aqui é uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, falando de algo escatológico, apontando para algumas verdades que são recorrentes durante o tempo e da sua história. O verso 24 diz que aconteceu nos dias de Noé, e assim será também nos dias do Filho do Homem. Falam de dois personagens de Noé, falam dos personagens chamado Noé, chamado de Ló. Algumas coisas peculiares aconteceram e incomuns aconteceram no tempo dos dois personagens. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento nos dias de Noé. Assim também como nós fomos nos dias de Ló. Comiam, se davam em casamento, até que o Senhor veio com juízo e voltou para restabelecer a ordem sobre a vida de cada pessoa, sobre aquele lugar. Nós também estamos vivendo dias de Noé. Nós também estamos vivendo dias como os dias de Ló. E aí Jesus vai fazer uma ressalva aqui, lá no final, que aquele que estiver no telhado não desça, que aquele que estiver no campo não volte para sua casa. E ele vai fazer uma ressalva muito importante, e essa ressalva é que me levou a estudar essa mensagem e preparar essa mensagem para o dia de hoje. Falamos sobre algumas verdades, pois aquela indagação, quando eu pedi para vocês repetirem, lembrai-vos da mulher de Ló. O que essa mulher fez de tão importante? O que essa mulher
ou deixou de fazer de tão importante no seu tempo, que Jesus, há milhares de anos depois, usa essa mulher como um exemplo de fé, ou um exemplo a não ser seguido para as nossas vidas. O que essa mulher tem a nos ensinar? Que Jesus ele vai fazer: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse texto é um texto muito profundo, porque nós também estamos vivendo nesse tempo, onde pessoas estão se casando, terminando as suas faculdades, onde as pessoas estão ocupadas com os seus sonhos e com os seus projetos. E como na escola dominical hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem aqui neste lugar. E que o Senhor, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. E a gente precisa entender isso. Nós cremos na segunda vinda de Jesus, quando Ele voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso, irmão? Que Ele voltará para buscar a sua igreja? Mas não sabemos quando será esse glorioso dia. Sabemos, porém, que será como Jesus nos afirmou nos dias de Noé, assim também como será nos dias de Ló. As pessoas estavam casando, se dando em casamento, e Jesus voltou. Jesus voltou porque o maior projeto de Deus para a humanidade é a salvação. O maior projeto de Deus para a humanidade é a volta dele para nos resgatar. Pessoas estavam casando, dando-se em casamento. O mal dessas gerações, que tanto a geração de Noé quanto a geração de Ló, foi que o que a maioria dos homens pensavam apenas em si mesmos. Tanto a geração de Ló como a geração de Noé é uma geração que pensava em si mesma e não pensava nas coisas do reino de Deus. Para todas elas tinham um único e exclusivo defeito: de olhar apenas para os seus projetos e para os seus sonhos. A maioria conectada com a terra, simplesmente com coisas terrenas. Esqueciam os suas próprias sonhos de Deus, os projetos que Deus tinha para a sua vida, e pensavam nos seus projetos pessoais. Não que isso seja uma coisa ruim. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É uma geração que só pensava nas coisas terrenas. Uma geração que pensava em satisfazer os seus próprios prazeres. Todos nós nos deparamos com algum tipo de aviso em nossa vida durante o nosso percurso. Todos nós nos deparamos com algumas placas de aviso. Às vezes nós vamos no shopping e nós deparamos com essas placas. E às vezes quando você vai no shopping, está lá assim: piso escorregadio, cuidado. Não ande correndo, não ande com velocidade, tenha cuidado, porque o piso está escorregadio. E nós desviamos. E às vezes nós agimos da mesma forma com os alertas que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós agimos da mesma forma. Às vezes nós ignoramos os avisos que o Senhor nos dá. E nós ultrapassamos as barreiras e os limites que o Senhor impõe. E esses limites e barreiras comprometem a nossa chegada. Porque eu disse domingo passado, e eu digo sempre aqui, o Senhor não nos prometeu uma viagem tranquila. Ele nos prometeu uma chegada segura. Algumas turbulências nas nossas vidas, elas acontecerão. Elas vão acontecer. No nosso percurso daqui para o céu, daqui para o propósito de Deus, as turbulências fazem parte da nossa vida. Mas o Senhor nos prometeu uma chegada segura. E hoje o alerta de Deus para as nossas vidas é o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. O que essa mulher fez para o seu tempo? O que essa mulher deixou de lições? Porque a Bíblia é o único livro que fala dos acertos e dos erros dos seus personagens, que deixou de alerta para os nossos dias, dos dias de hoje. Dessa declaração que Jesus faz. E isso nos faz lembrar o que essa mulher deixou de exemplo negativo, para que a gente não pudesse estar fazendo. Não caminhem como ela, não pensem como ela, não ajam como ela. E alguns desses princípios nós vamos estar aprendendo aqui. Mas a primeira informação que Jesus deixou sobre ela, e a primeira informação que nós temos é que ela era esposa de um homem chamado Ló. Essa mulher, cuja Bíblia não diz o seu nome, ela era esposa de um homem chamado Ló. Ló
ele vai para Sodoma e toma a decisão de caminhar ao lado do seu tio. Ló era um homem que era sobrinho de Abraão, e que no decorrer da sua vida, porque Arã, seu pai, faleceu, Abraão se sente sensibilizado e o atrai, e traz para a sua presença, para dentro da sua casa. E ele começa a caminhar com Ló. Mas a promessa que Deus havia feito, a promessa dizia respeito a Abraão, não dizia respeito a Ló. Aí a gente precisa entender e caminhar, e a palavra hoje não é sobre Ló e Abraão, e nós vamos estar falando isso em outro dia. Eu queria que você estudasse e prestasse atenção nisso. Mas Ló trouxe para a sua vida, para a sua chamada, para o seu ministério, algumas pessoas que não deveriam estar lá. E quando nós trazemos para a nossa vida pessoas que não deveriam estar, nós atrasamos a nossa caminhada. Eu vou liberar essa palavra de novo. Quando nós trazemos para a nossa vida pessoas que não fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida, nós atrasamos a nossa caminhada. Talvez você esteja sentado me ouvindo, porque em algum momento da sua vida você trouxe pessoas que não faziam parte do propósito de Deus e tem atrasado a sua caminhada. E a gente precisa entender isso, que nesses percursos a gente precisa estar muito atento à voz de Deus na nossa vida, que nem todo mundo que está ao nosso redor faz parte do projeto e da caminhada que o Senhor tem para nossas vidas. Aí você conhece o que aconteceu por Abraão ter trazido Ló para a sua vida. A Bíblia diz que Deus deu crescimento a Abraão, mas também deu crescimento a Ló. Não que Ló tinha promessas sobre a sua vida, mas por estar na presença de Abraão, Ló está crescendo. Por estar na presença de Abraão, Ló está amadurecendo. Por estar na presença de Abraão, Ló está sendo abençoado. Existem pessoas que estão do seu lado, que só estão sendo abençoados por causa de você. Eu vou liberar isso de novo, porque talvez você não esteja me ouvindo. Tem alguém aí, irmão? Você está vivo aí? Dá um sinal que você está vivo. Existem pessoas que estão do seu lado, que estão sendo abençoadas por causa da tua oração, por causa da tua busca, por causa do teu comprometimento com Jesus na causa do reino. Existem pessoas que estão tendo acesso à unção de Deus, ouvindo Deus falar, só porque você está na presença, só porque você está adorando a Deus. Tem alguém adorando a Deus aí? Só porque você está dando glória a Deus, só porque você está dando aleluia. Existem pessoas que estão sendo abençoadas por causa de você. Ló está crescendo, porque Abraão está crescendo. E se Abraão cresce, Ló também cresce. Mas o Senhor, quando eu li isso aqui, Deus falou comigo muito forte no meu coração. O Senhor vai aumentar a velocidade de Abraão. Pega isso, irmão. O Senhor vai aumentar a velocidade da unção e da bênção sobre a vida de Abraão. Sabe para quê? Para que Ló não acompanhe ele em determinados lugares. Não, Deus vai aumentar a velocidade, a unção dele na sua vida, para que ninguém venha de carona com você, porque o que Deus tem reservado para você é para você. Não, o que Deus tem reservado para você é para você. O que Deus tem reservado para sua casa é para sua casa. Deus não erra em endereço. Deus não entrega a bênção de Ló na casa de Abraão. Eita Deus. Deus não entrega a bênção de Ló na casa de Abraão. O que é para você, será para você. Levanta a tua mão se você crê nessa palavra. Deus não erra em endereço. Ló está crescendo, porque Abraão está crescendo. E logicamente os padrões aumentam. Os pastores começam a contender. Os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. Aí Abraão toma uma decisão. Por que Abraão toma uma decisão? Eu preciso falar sobre isso. E qual é a decisão que Abraão tem? Chega, até aqui deu para ver que está trazendo tumulto. A presença está trazendo tumulto. Está trazendo confusão. Fala o seguinte, escolhe o que você quer. As campinas de Moabe, que fica dos lados de Sodoma, que eu vou escolher o meu lado. É o deserto ou as campinas de Moabe? Adivinha o que Ló escolheu? As campinas de Moabe. Será que você escolheria a mesma coisa? Ló escolheu as campinas de Moabe. Eram pastos verdejantes, lugar de prosperidade, de fontes de água. Abraão falou assim, se você for para a esquerda, para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
Porque Abraão tinha uma certeza tão grande daquele que havia feito promessa na sua vida, que independente do lugar aonde ele estivesse, a bênção de Deus também estaria. Não, eu vou liberar isso de novo. Eu vou liberar essa palavra de novo. Deixa quem estiver do seu lado escolher. Deixa quem estiver te acompanhando escolher. Porque a bênção de Deus não reside numa geografia de um lugar. A bênção de Deus reside na presença dele na sua vida. Aonde você, levanta a mão se você crê. Aonde você botar a mão, Deus vai te prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor há de prosperar. Porque a bênção na tua vida não é algo geográfico. A bênção na sua vida, ela vem de cima para baixo. Ela emana do céu, ela vem da fonte, ela vem do coração de Deus. Ela vem da... Ai, quebrar a ceia. Ela vem da essência. Você crê nessa palavra? Você está crendo nisso, irmão? Além da geografia. Sodoma tinha muito recurso, irmão. Sodoma tinha muito recurso. Mas também era um ambiente de pecado, de muita permissividade. Os pecados estavam contaminando aquele ambiente de Sodoma. Era um lugar de prosperidade física, mas também era um lugar de muita permissividade. O pecado estava lá. E o pecado era tão grande que o pecado estava atingindo a família de Ló, lá em Sodoma. A permissividade, o pecado era tão grande que se você for lá, nós vamos para lá no texto lá daqui a pouco. Abra comigo lá, o livro de Gênesis, capítulo 19. Deixa lá no texto lá. Se você quiser acompanhar, você vai acompanhar. Aonde é contada a história de Ló. Aonde Ló recebe a visita celestial de Deus na sua casa. Ló está lá naquele lugar e a permissividade era tão grande que estava afetando a família de Ló. No verso 4, alguns homens de Sodoma cercam a casa de Ló. Porque Ló recebe a visita de anjos. Lá naquele lugar. Ló recebe a visita de anjos celestiais naquele lugar. Ló abre a porta da sua casa e diz assim: fica conosco, falem conosco, vão passar a noite conosco, com a minha casa, com a minha família. Quando você olha para o capítulo versículo 4, antes que eles deitassem, esses homens na casa de Ló cercaram a casa de Ló, a cidade de Sodoma, desde o moço mais velho até os bairros onde eles estavam. E quando nós olhamos para esse texto, os anjos estavam na casa de Ló. E eles queriam ter acesso ao que Ló tinha. O pecado era tão intrínseco naquele lugar. E quando os homens entram na casa de Ló, os moradores de Sodoma queriam ter relações com esses anjos, com esses homens. Ló, quem são esses homens que chegaram aí? Eles sabiam que não eram pessoas comuns, porque eram anjos que estavam como pessoas naquele lugar. E eles bateram na casa de Ló, querendo ter acesso a eles. O pecado era tão grande naquele lugar, porque o pecado havia sido aculturado, virou cultura no lugar. Pecar em Sodoma era normal. Pecar em Sodoma era algo comum. O pecado havia sido aculturado em Sodoma. Lembra do que eu disse? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Deus estava querendo dizer para nós? Que assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, o pecado tem sido aculturado no nosso meio. Nós temos vivido um tempo onde o pecado virou cultura em muitos lugares no Brasil. E a gente não pode deixar ser permissivo que isso aconteça no nosso tempo. Porque o pecado se tornou comum em muitos lugares. Aonde se prega a prosperidade, aonde se prega mensagem de autoajuda, não há mensagem mais de confronto. Não há mensagem dizendo que a porta continua estreita, o caminho apertado, o caminho que conduz à salvação. Numa geração onde nós íamos para a igreja para receber, quantos querem uma bênção? Eu. Quantos querem um milagre? Eu. A nossa geração precisa aprender de uma coisa: renúncia. A palavra que o Espírito Santo me grita aos meus ouvidos nessa noite, nos grita é renúncia. Eu preciso abrir mão da minha vida para ter acesso ao que Deus tem para mim.
Por isso que Jesus no Evangelho de Lucas vai dizer que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O evangelho que prego nessa noite é um evangelho de perda. Perder o controle da vida, perder o controle da tua história e depositar tudo isso nas mãos de Deus. Uma geração que diz que confia, uma geração que diz que ama a Deus, tem medo da sua vontade e não ora para isso. Tem muita gente na igreja que não ora para Deus fazer a vontade de Deus. Deus faz a sua vontade. É só um ente querido estar internado no hospital. É só alguém que a gente ama estar num leito de morte, dependendo de um milagre de Deus. Nós temos medo de orar, Senhor, faz segundo a tua vontade, porque a gente sempre acha que a nossa vontade é melhor. E quando nós entendermos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, a nossa vida vai mudar. O pecado vai se tornando cultura, mas está repreendido em nome de Jesus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, Jesus Cristo Nazareno, para desfazer todas as obras do diabo. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que isso havia entrado na família de Ló. No versículo 8, ao ponto de Ló dizer para os moradores, para os que entraram na sua casa, o seguinte: vocês não vão tocar nos homens que entraram aqui, no versículo 8. E ele diz assim: olha, vocês não vão tocar num fio do cabelo dos homens que entraram na minha casa. Mas está vendo ali as minhas filhas? As minhas filhas estão lá. Vocês podem levar minhas filhas no lugar dos homens. O pecado era tão comum em Sodoma, que a família de Ló e Ló já estava aculturado com isso. E Ló vai oferecer para os moradores de Sodoma as suas próprias filhas. Irmãos, a pergunta que eu te faço: será que isso não está acontecendo no nosso tempo? Pais oferecendo os seus próprios filhos, oferecendo e ofertando a prostituição, o homossexualismo e outras coisas mais. Ló está dizendo: vocês não vão tocar nesses homens que entraram aqui, mas as minhas filhas estão aqui, se vocês quiserem, vocês podem ter relação com ela. O pecado se tornou algo comum. Será que nós não temos tratado o pecado como algo comum? Será que nós estamos nos acostumando, aculturado por Sodoma e Gomorra? Quem dita as regras na sua casa a respeito da criação dos seus filhos? Super Nani? A Rede Globo? SBT? Os jornais da mídia? Quem tem ditado as regras da criação dos seus filhos no comportamento como esposo, como servo, dentro da sua casa? A cultura de Sodoma entrou na casa de Ló, ao ponto dele oferecer as suas próprias filhas. Isso é trágico. Ló está aculturado pela cultura de Sodoma. Nós não estamos vivendo hoje isso. Um tempo em que a mídia e essas vozes de Sodoma querem calar a voz da igreja. Há pouco tempo, lá na Bahia, um pastor fazendo evangelismo pregou lá, no meio da rua, uma pregação evangelística. E ele foi condenado a todo, praticamente, final de semana naquele lugar e pedir perdão pelo aquilo que ele tinha feito, falando de uma outra religião africana naquele lugar. Porque nós temos não só a mídia, mas as vozes tentando calar as nossas vozes. E nós, como igreja, não vamos nos calar. Nós não vamos permitir que o pecado vire cultura na nossa casa, na nossa família. Nesta igreja nós não vamos. Ainda que como João Batista tenhamos que perder a cabeça para pregar a palavra e a pregar a verdade, nós não negociamos princípios de Deus. Nós não vamos negociar o que é princípio de Deus para as nossas vidas. Há uma política de mordaça, onde querem calar a igreja, e nós não nos calaremos diante desse espírito de Sodoma que tem permeado as nossas igrejas.
Os mesmos espíritos de Sodoma está agindo em nossos dias. Por isso Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dessa mulher naquele tempo, aonde o pecado não estava fora, mas o pecado tinha entrado dentro da casa. Como é que está a tua casa, irmão? Sua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro? A sua casa está blindada pelo sangue do Cordeiro? Ou o pecado tem entrado lá através da internet? Da Netflix, nas redes sociais? O mesmo espírito de Sodoma está agindo nesses dias de hoje. E Jesus traz um alerta para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Eles entraram lá naquele lugar e ele ofereceu os seus filhos para os moradores de Sodoma. Isso é uma coisa que nós não abrimos mão. Nós não vamos entregar os nossos filhos. Abra as tuas mãos, abra as tuas mãos. Nós não vamos entregar os nossos filhos. A nossa casa está coberta pelo sangue. O pecado de Sodoma não vai entrar. Pode vir até a porta, mas não vai entrar na minha casa. Nós não vamos entregar os nossos filhos para Sodoma, para o mundo, para a prostituição, para as drogas. Eu profetizo que na tua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. O mal não entrará na tua casa, na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Vai estar guardada e blindada pelo poder do sangue de Jesus. Levanta a tua mão e glorifica se você crê nessa palavra. Nós não vamos entregar os nossos filhos para Sodoma. O Senhor nos dará sabedoria para que isso não aconteça. Verso 9. Mas os homens não quiseram as filhas de Ló. Os homens não quiseram as filhas de Ló. Os anjos, eles não quiseram, deram uma coça em Ló, começaram a dar uns esbarrões em Ló. E eles, porém, disseram: saia daí. E disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, veio ser juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a este. Arremessaram sobre ele, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Satanás está querendo arrombar a porta. Está querendo entrar a todo custo. Mas se você vê o versículo 10, coloca o versículo 10. Olha o que acontece no versículo 10. Mas aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos para fazerem mal a Ló. E consigo fecharam a porta. Se você vê o versículo 11. Aí os homens que estavam lá dentro, que eram os anjos, feriram de cegueira aqueles homens que estavam na porta. Na tua casa não vão entrar. Não. Você não entendeu. Na tua família não vai. No teu casamento não vai. Na tua vida profissional não vai. Pode estar batendo na porta, pode estar forçando a porta. Mas o Deus que te quer, o Deus que te chamou, o Deus que te guarda, não vai deixar entrar aquilo que não é. Eita Deus, não vai deixar entrar aquilo que vai te tirar da paz. Não vai deixar aquilo que vai te arrancar do propósito. Aquilo que vai ferir a tua família, não vai. Os anjos que estavam naquele lugar, os moradores tentaram contra Abraão para tentar entrar naquele lugar. Mas o Senhor apareceu para defender Ló. Porque resistir você é fácil. Lutar contra você, Cristina, é fácil. Luiz Felipe, lutar contra você é fácil. Mateus, lutar contra você é fácil. Quero ver encarar o seu Deus. Quero ver encarar ele. Falar mal de você é fácil. Quero ver falar mal do seu Deus. E bater de frente com você é fácil. Eu quero ver bater de frente com o seu Deus. Não dá. Todas as vezes que tentar arrombar a porta para entrar, para te arrombar do propósito, vai bater de frente com o seu Deus. Porque feriram de cegueira e não puderam entrar. Os inimigos não entraram. E se não entraram na casa de Ló, também não vão entrar na sua. Eu vou liberar de novo. Se não entraram na casa de Ló, também não vão entrar na sua. Fala para quem está do seu lado: não vai entrar na sua.
Não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua família, não vai tocar naquilo que Deus te deu, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na fiança, não vai tocar nem na tua saúde. Vai chegar na porta, mas não vai entrar. Só quem crê levanta a mão e joga. Não vai, não vai. Ele fere de cegueira.